Eu quero deixar um versículo para a tua meditação, que se encontra no livro de Neemias 6, e o verso 2, que diz assim: Sambalaque e Gesem enviaram a dizer: Vem e congregamo-nos juntamente nas aldeias do vale de Onom, porém tentavam fazer-lhe mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque não cessarei esta obra, enquanto eu a deixar e se for convosco. Então a palavra de Neemias aqui ele está dizendo: não posso descer, estou fazendo uma obra e não posso parar. Você está fazendo uma obra, você foi chamado para uma grande obra, de modo que você não pode parar. Permaneça firme na presença do Senhor, trabalhe na obra do Senhor, receba a bênção, receba o milagre, receba poder, receba as instruções do Senhor. Estou fazendo uma obra e não posso parar. Neemias ele estava construindo os muros de Jerusalém. Ele estava preparando a reconstrução dos muros. E ele disse: eu estou trabalhando e não posso parar. Não se detenha no meio da obra. Não se detenha a ouvir convites aleatórios, pessoas que querem te tirar do foco, pessoas que querem te desviar do propósito. Neemias, ele percebeu que estavam convidando ele para tirar ele do foco. E ele falou: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Tu já pensou se Neemias tivesse parado de fazer essa obra, tivesse aceitado o convite de Sambalaque para ir com ele a lugares? A gente vai fazer uma simbologia aqui. Já pensou se Neemias tivesse parado, ido com Sambalaque ao qualquer lugar que ele tivesse convidado ele? E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Pessoas, elas vêm disfarçado de boa intenção, tentando nos convidar para ir a lugares, mas para nos tirar do foco, tirar da presença do Senhor. E Neemias, ele prestou atenção, ele disse: não, eu não posso sair, eu não posso me desviar, eu estou fazendo uma obra, eu fui chamado para fazer uma obra. Se eu sair agora, se eu parar agora, isso aqui vai ficar parado, vai ficar estagnado, não vai ter ninguém para fazer no meu lugar, porque eu fui escolhido, eu fui chamado para essa obra. Então eu não posso parar. Como que eu vou sair daqui e deixar os muros pela metade? Talvez se eu saísse e deixasse o muro pela metade, outra pessoa poderia vir aqui e desfazer e destruir tudo aquilo que eu construí. Mas eu fui chamado para essa obra. Eu fui escolhido para essa obra. Essa obra foi confiada a mim. Jesus, Deus, ele confiou essa obra a mim. Se ele confiou essa obra a mim, é porque ele acha, ele sabe, ele tem certeza que eu sou capaz de concluir. Eu não saí do lugar onde eu estava para vir até aqui para deixar a obra pela metade e me distrair com outras coisas. Muitas vezes Sambalaque talvez tenha convidado Neemias para ir na padaria tomar um café, para ir no supermercado, para ir na festinha com os amigos. Ele tinha todo o direito de ir, claro que tinha. Nada impedia ele de ir para as festinhas, para as reuniões, porque ele era um ser também que estava em construção. E ele era um ser também que tinha lá seus desejos, as suas vontades, talvez no seu dia de folga, talvez se ele tivesse cansado, porque a gente não sabe mais ou menos quanto tempo ele estava já nessa obra, trabalhando ali. E Sambalaque podia ter aproveitado esse minuto, essa situação, esse tempo,
e ter dito para ele, olha, vamos dar uma volta, vamos desaparecer, vamos distrair a nossa mente. Você está muito cansado, já faz dias que você está trabalhando nessa construção. Mas Neemias, ele foi decidido e ele tinha um objetivo. Ele disse, não, eu vim aqui porque eu fui chamado, eu fui convocado para fazer essa obra, de modo que eu não posso parar. Ele tinha uma responsabilidade com aquela obra. Ele tinha uma responsabilidade com a construção daquele muro. Ele sabia que a cidade estava fraca, que a cidade estava destruída, que a cidade de Jerusalém estava à mercê de toda sorte de maldade. E ele disse, não, eu vim aqui para cumprir uma missão. Eu vim aqui porque eu tenho uma obra a cumprir. Eu tenho um objetivo e ninguém vai me fazer parar. Ninguém vai tirar de mim essa oportunidade de construir os muros da minha cidade, da cidade dos meus antepassados. E não vai ter ninguém que vai me desmotivar, não vai ter ninguém que vai me fazer parar, não vai ter ninguém que vai vir aqui me oferecer outras coisas e fazer eu perder o meu foco. Não, eu estou numa grande obra, de modo que eu não posso parar. Eu não posso parar para ouvir você falar. Eu não posso parar para dar ouvidos aos seus convites. Eu não posso parar para me dar o luxo de ir passear, tirar férias, curtir com os amigos. Eu não posso parar. Deus, ele me chamou para uma obra. Ele está dizendo aqui, ele está afirmando, eu estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Ele estava convicto do que ele estava fazendo. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Ainda que seja bom o convite, ainda que ele estivesse cansado, né? Talvez Sanballat falou para ele, vem aqui, vamos ficar juntos aqui conversando, jogando conversa fora, senta aqui debaixo da árvore, senta aqui na sombra, venha tomar uma água gelada. Vamos conversar, botar os assuntos em dia. E que mal há nisso? Nenhum mal há nisso. Nós somos seres humanos, nós precisamos estar em contato com outros seres humanos, com outras pessoas, né? Com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com as mesmas ideias, com as mesmas vontades, com os mesmos desejos. Mas Neemias, ele tinha posto no coração dele. Neemias, ele estava decidido. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar, de modo que eu não posso me desviar, de modo que não tem nada que me seja mais importante do que isso agora, nesse momento. Ele podia ter dito para eles, olha, vocês esperem mais um pouco, esperem mais alguns dias, deixa eu terminar a obra, deixa eu concluir a obra. Tem muito trabalho aqui para fazer, tem muita coisa para fazer. Eu estou só no começo dessa obra, eu comecei agora. E se eu parar agora, talvez eu não consiga retornar, né? Então assim é Jesus, assim é Deus. Ele está falando para você. Você é um ser que está em construção. Então você não pode parar. Ou você está fazendo uma obra, você foi chamado para uma obra, de modo que você não pode parar. Você não pode se distrair com coisas aleatórias, com convites aleatórios para tirar você do foco. Não, eu estou fazendo uma obra, de modo que eu não posso parar, eu preciso concluir essa obra. Eu preciso terminar essa obra. Talvez quando eu terminar, quando ela estiver pronta, quando ela estiver concluída, aí sim eu vou me dar o direito de luxar. Assim eu vou me dar o direito de poder tirar férias. Aí eu vou poder me dar o direito de deitar e descansar. Mas no momento eu estou fazendo uma obra, uma grande obra.
de modo que não posso parar. E o Senhor, Ele te chamou para uma grande obra. Ele te convocou para uma grande obra, de modo que você não pode parar. Não pare, não desista, não se distraia com coisas que não estão alicerçadas na obra do Senhor. Neemias, ele podia, porque ele era um ser humano em construção. Ele era um ser humano falho, com seus defeitos. Ele podia ter abandonado a obra, ter ido com Sanbalaque. Mas ele sabia também que Sanbalaque estava querendo desviar o foco de Neemias, desviar a atenção de Neemias para o propósito, para o chamado, para a obra que Deus queria realizar na vida dele. O Senhor chamou ele e escolheu porque sabia da sua capacidade. Deus chamou ele e sabia da sua responsabilidade. E sabia que ele era apto, que ele estava apto a concluir a obra que o Senhor chamou. E mesmo que ele não tivesse apto, mesmo que ele não estivesse preparado para concluir aquela obra, o Senhor estaria com ele, ou esteve com ele, ou está com ele, ajudando-o a terminar e a concluir a grande obra. E eu quero dizer para você aqui, você é um ser que está em construção. Você é um ser que foi chamado para uma grande obra. Para que essa obra se conclua, você não pode se desviar do foco. Você não pode perder o foco. Você não pode se distrair, porque senão a gente vai colocar a obra toda a perder. Depois vai ter que começar do zero novamente. E não é isso que nós queremos. Nós queremos começar a boa obra e concluir. E aquele que está conosco é fiel para nos ajudar a concluir a grande e perfeita obra do Senhor.